O Estado profundo está destruindo nossa nação, mas nós vamos virar isso e nós vamos destruí-los rapidamente. Nós sabemos onde os corpos estão enterrados. Essa foi uma fala do Trump em um comício há praticamente um mês atrás. E essa fala aqui é uma expressão que o Q já utilizou algumas vezes, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro drop, o drop 14. Poto sabe onde os corpos são enterrados? Potos tem vantagem sobre a maioria dos atores ruins. Primeiramente, que o que praticamente já dá o significado, né, do que significa os corpos são enterrados. Logo em seguida, né, primeiramente, POTUS é o Trump. POTUS é uma sigla para inglês que é President of the United States, presidente dos Estados Unidos. Então, Trump sabe onde os corpos estão enterrados. Trump tem vantagem sobre a maioria dos atores ruins. E é exatamente isso que significa, né? Estar com corpos enterrados. É você conter as informações, você conter a verdade para si, digamos assim. Só que num sentido mais amplo aí, né? Que é uma frase meio estranha, né? Corpos enterrados. Então já denota esse sentido negativo de ser algo mais intenso, podemos assim dizer, né? E aí logo em seguida, nesse mesmo drop, o O drop, na verdade, é finalizado com a seguinte pergunta: o que o Trump está controlando? O que pode estar controlando? Qual é a única organização que resta que não é corrupta? Por que os militares desempenham um papel tão vital? Então, esse foi o drop, basicamente, uma das primeiras vezes que o Q dá um destaque para os militares, né? Então, Trump tem vantagem sobre a maioria dos atores do Deep State, sobre os membros do Deep State. A maioria, né? Obviamente que não são todos, né? Existe aí um nicho de membros da Cabal que, aí, no caso, o Trump tem poder, né? Mas aqui sobre os atores ruins, dentro de uma leve política, principalmente, o Trump com certeza tem essa vantagem. E além disso, a outra informação que a gente tem nesse momento é que o Trump controla os militares. Tem aí um poder sobre os militares dos Estados Unidos. Então essas são duas informações. E aí, logo em seguida, no mesmo drop, né? O que fala sobre protestos em massa, né? E é muito importante a gente ter essa informação com a gente, pois os protestos em massa, se vocês já sabem, né, são parte aí do previamente o controle militar. O que acontece se as operações financiadas por Soros se tornarem violentas e se envolverem em terrorismo doméstico? O que acontece se os prefeitos, comissários, chefes de polícia não fizerem cumprir a lei? Que autoridade o POTUS tem especificamente sobre os fuzileiros navais? Então, o que já estava deixando claro aí que vai chegar a um tempo em que haverá protestos muito caóticos, né? Ao ponto de que a lei estadual, de que a segurança estadual não vai conseguir cumprir, não vai conseguir conter, ou vai falhar pelo menos em conter, e aí vai ter que ter uma força superior entrando em movimento, entrando em ação, nada menos, nada mais do que os fuzileiros navais, os militares. E aí, o que está falando especificamente do controle do Trump sobre os militares, sobre o papel do Trump nesse momento de ativar os militares diante de uma situação de protesto em massa. Com essa abertura, temos que falar sobre o Drop 22, que diz exatamente o seguinte: por que a Guarda Nacional foi... Quem controla a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é controlada pelo Estado, né, pelas cidades, pela prefeitura das cidades. Por que a Guarda Nacional, pelo governo da cidade, desculpa. Por que a Guarda Nacional foi ativada recentemente em cidades selecionadas nos Estados Unidos? A resposta para isso que a gente ainda não sabe, eu acredito que seja exatamente devido aos protestos. Eu digo que a gente não sabe porque isso ainda não aconteceu, né? Esse evento ainda não aconteceu, mas a Guarda Nacional vai ser ativada em cidades dos Estados Unidos porque vai haver protestos em massa em algumas cidades específicas. A Guarda Nacional pode trabalhar em coordenação com os fuzileiros navais? A resposta é sim. Que condições precisam ser satisfeitas para autorizar? Que condições precisam ser apresentadas para dar permissão aos fuzileiros navais entrarem em ação e trabalhar com a Guarda Nacional? Exatamente, os protestos incontrolados. E aí, essa é a pergunta que está em destaque. Essa pergunta eu não tenho nem o que dizer. Que ex-presidente usou os militares para salvar a República e o que ocorreu exatamente? Esse drop é de 2017, tá, gente? E aí, o Trump perdeu a eleição. Perdeu, entre aspas, né? A eleição de 2020 se tornou um ex-presidente.
e que esse presidente usou os militares para salvar a república, o que ocorreu exatamente. Então aí, linha do tempo confirmada, Trump um ex-presidente, os militares entrarão em ação. Quando? É aí que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Já estamos em 2023, cadê os militares? Estão perguntando, cadê a prisão em massa? Tudo vai fazer sentido mais para frente. Maior queda já fornecida em Paul e na coisa. Tudo se prepare. As massas tendem a se entrar em pânico em tais situações. Nenhuma guerra, nenhuma agitação civil. Limpo e rápido. Então, o que está dizendo aqui que as massas, nesse caso, as pessoas de fora aí, nós, né, de certa forma, principalmente, claro, o povo dos Estados Unidos, mas não tem que se preocupar que os militares ali entrando em ação não vão ser para causar mais problemas, mas sim para finalizar o quadro. Agora, meus amigos, nós temos que falar sobre um drop específico que é o drop 953. E esse drop aqui, ele é incrível e eu vou ter que essas partes que estão em destaque que vocês estão vendo, eu vou ter que falar sobre elas em parte. Então, primeiramente eu vou falar dessa primeira parte que está em destaque e depois eu vou indo aos poucos, continuando a destrinchar todos os drops. Basicamente, eu vou falar sobre esse drop dividido em três partes diferentes desses que estão em negrito, certo? Vamos começar então com essa primeira parte. Biden barra China. Grande desenvolvimento. Traidores em toda parte. América para venda. Eu não destaquei essa parte aí que eu falei também, mas faz parte dessa primeira ideia, né? De Biden, China, grande desenvolvimento. O drop 953. Biden barra China. E quando o que disse grande desenvolvimento, o que disse em relação à operação. Então, ó, essa é uma informação fornecida de grande desenrolar. Quando isso acontecer, quando nós tivermos Biden e China juntos, quer dizer aí que a operação está avançada. E vale destacar isso que esse drop é de 2018, tá, gente? 2018. O Biden nem sequer havia cogitado questão, na verdade, a questão das eleições nem estavam se falando ainda, né? As eleições de 2020. E aí temos essa informação com a gente de que Joe Biden, exatamente esse mencionado porque venceu as eleições de 2020 e no mesmo ano em que o mundo estava sofrendo com a pandemia, né? Um vírus que saiu da onde? Da China. E não podemos destacar que Joe Biden, as nações que mais controlam Joe Biden em termos de corrupção e sujeira são exatamente Ucrânia e China. Então esse China também tem um duplo sentido. Tanto porque o Biden tem o seu estado de corrupção, né, em relação à China, mas também porque, ainda maior que isso, porque estávamos vivendo um tempo de pandemia de um vírus que surgiu, né, do laboratório chinês. Ah, será que faz sentido isso? Faz. Logo em seguida, o drop 26 é um drop já muito conhecido, que eu já mencionei com vocês muitas vezes. O único jeito são os militares, voltando a destacar os militares. Totalmente controlado, salve e divulgue, uma vez que 11/3 verificado como o primeiro marcador. E o que significa 11/3? 11/3 significa exatamente Biden barra China. Porque no drop 4524 de 2020, então em 2020 o que deu uma dica do que significa 11/3. E o drop 4524 revela que 11/3 significa o Partido Democrata mais China. Biden barra China, né? É a mesma coisa, Joe Biden aí
um dos membros mais prolificentes do Partido Democrata, correto? Então aqui temos o quebra-cabeça sendo montado, né? Biden rouba a China, o único jeito são militares, onde o do 3 é a primeira marca. A primeira marca é exatamente Biden-China, Partido Democrata e China. E aí, logo em seguida desse raciocínio, nós temos que falar sobre um drop também muito conhecido, que é o drop 34, que fala sobre uma segunda marca, e também menciona a marca 11 do 3. Meus compatriotas americanos, ao longo dos próximos dias vocês perceberão que estamos retomando nosso grande país, a terra dos livres, dos tiranos malignos que desejam nos prejudicar e destruir o último refúgio restante de luz brilhante. Por ordem de Trump, iniciamos certos mecanismos de segurança que devem proteger o público das consequências primárias que estão programadas para ocorrer em 11 do 3, né? Então, para ocorrer na marca 11 do 3, após o anúncio da prisão do Sr. Podesta, acionável 11 do 4. Então, aí já é uma outra marca, 11 do 4. Então, aqui tudo indica aí, temos uma linha do tempo, que eu diria que é até fim de 2024, em que Podesta deve ser preso. A confirmação para o público do que está ocorrendo será então revelada e não será abertamente aceita. Motins públicos estão sendo organizados em grande número em um esforço para evitar a prisão e captura de funcionários públicos mais graduados. Então aqui já está falando sobre protestos em massa, né? Então, conexão com aquele outro drop antigo que eu falei para vocês. E o motivo desses protestos em massa, o que não revela obviamente, mas diz que será sobre algo que vai ser revelado ao público sobre a verdade, o que está acontecendo. Verdade à tona, o público não aceita essa verdade. Se tem conexão com a prisão de Podesta? Não sei. Aparentemente sim. Não dá para saber se a prisão de Podesta é apenas uma variável prévia aos próximos eventos, ou então a prisão de Podesta pode ter uma conexão direta com esses protestos e, por consequência, o controle militar. Vamos descobrir juntos. Por ordem de hipótese, um estado de controle militar temporário será acionado e operações especiais serão realizadas. Então, conexão total com aquele primeiro drop 14, né, que eu falei para vocês. Não vou falar aqui sobre o resto do drop. E eu quero destacar essa parte vermelha também. Organizações e pessoas que desejam nos prejudicar durante esse período serão recebidas com fúria rápida. Certas leis foram pré-levantadas para fornecer a nossos grandes militares a autoridade necessária para lidar e conduzir essas operações em casa e no exterior. Primeiramente, que aqui dá para destacar que pode até ter uma relevância de não ser algo somente nos Estados Unidos. Pode ser que em destaque seja nos Estados Unidos, mas pode ser que esteja acontecendo algo também fora dos Estados Unidos. E também essas leis é interessante o que mencionar, porque sabemos que o Trump criou uma lei de emergência nacional sobre interferência estrangeira nas eleições ou desconfiança pública nas eleições. E, pelo meu ver, essa lei que já foi renovada pelo terceiro ano seguinte pela administração Biden, na minha opinião, é uma lei que fornece aí poder aos militares para entrarem em ação com essa lei em vigor. O grande destaque do Drop 34 foi porque menciona uma nova marca, né? Menciona a acionável 11 do 4. E o que só foi dar uma dica de leve assim do que significa 11 do 4 em 2020 no Drop 457, que diz: prepare-se para o dia zero, ataques cibernéticos massivos em 11 do 4. Então, nessa marca acionada após a prisão de Podesta, vai haver ataques cibernéticos. É interessante o que destacar isso em 2020, porque exatamente no ano seguinte, 2021, se iniciou uma sequência muito grande da narrativa de ataques cibernéticos. Essa narrativa ela está sempre avançando desde 2021, e o que falou sobre isso em 2020. Mas eu fortemente acredito que a razão pela qual o que destaca isso numa marca específica é porque eu acredito que vai haver um momento em que ataques cibernéticos entrarão em um novo nível, né? Mais caótico. E vamos descobrir mais pra frente. E junto a isso nós temos que destacar o Drop 4414, que fala sobre alertas emergenciais. E é muito interessante que os alertas 2 e do 4 ao 6, mas nesse caso eu vou destacar somente o 4. O 2 fala sobre um apagão de comunicações centrais nos Estados Unidos. E é difícil a gente não acabar ligando esse apagão, esse blackout que vai acontecer nos Estados Unidos
com os ataques cibernéticos, né? Por isso que para minha opinião, o alerta emergencial 2 de blackout nos Estados Unidos está muito ligado à marca 11 do 4, a esses ataques cibernéticos que vão ocorrer na marca 11 do 4. A razão pela qual eu acredito também que a marca esse alerta número 2 está ligado à marca 11 do 4, porque é o seguinte, a informação que a gente tem é que após a marca 11 do 4 ser acionada com a prisão de Podesta, vamos entrar basicamente aí no momento decisivo em que vamos ver aí os protestos e o controle militar. E logo após o Red 2, do Red 4 ao Red 6, o que menciona somente coisas relacionadas ao controle militar. E o Red 4 é impressionante, que o Red 4 é de 2020, certo? E o Red 4 confirma o drop de 2017, então o que? Falando novamente sobre esse controle militar, só que de uma outra forma. Só para confirmar os drops antigos e o plano em andamento. Movimento de ativos militares, e aí o que dá os tipos de militares, para locais centrais, sobre o que? Sobre o disfarce de controle de protestos. Então os militares não vão entrar em ação para abafar os protestos. Essa vai ser somente a narrativa pública. Vai haver prisão em massa. A ideia é essa, que o controle militar exatamente para a prisão em massa de membros da cabal. Eu acredito que na maioria na sua esfera política, mas vamos ter certeza mais para frente. E eu fortemente acredito que esse momento específico vai ser o início do chamado evento, né, da libertação planetária. Então, muito interessante essas ligações aí. E bom, e é isso. Agora eu só vou falar para vocês uma teoria, mas novamente apenas uma teoria. Que é o seguinte, se 11 do 3 representa o governo Biden, 11 do 4 poderia representar o novo mandato de Trump. E aqui, gente, eu quero que vocês não prestem atenção em muito do que eu escrevi aqui, mas mais no que eu vou falar, porque aqui eu escrevi uma teoria, só que eu estou meio que analisando essa teoria de uma outra forma. Eu penso que 11 do 4 pode representar tanto o novo mandato de Trump, mas esquece o mandato de Trump. Eu penso muito na questão da eleição em si. Então, 11 do 3 representou a eleição de 2020, 11 do 4, na minha opinião, representa a eleição de 2024. Sim, eu tenho essa teoria que eu acho que eu compartilhei com vocês, que eu fortemente acredito que essas marcas representam a própria eleição. E de fato, 11 do 3 é comprovadamente isso, já que 11 do 3 representa a vitória do Biden. Então eu vejo o 11 do 4 como as eleições de 2024. Então fortemente acredito que a prisão de Podesta vai surgir, podemos assim dizer, próximo, depois, eu não vou dar uma data específica, mas pode ser próximo às eleições de 2024, ou fim de 2024, ou até início de 2025, bem início de 2025. A questão é, eu não sei quem vai estar no poder, não sei o que vai acontecer nas eleições de 2024, então é muito teórico essa parte. E aqui eu pensei sobre o Trump. Trump, um ex-presidente, liberado de todos os processos criminais, retornando à Casa Branca em 2025 e no tempo certo, usando os militares para salvar a República com um controle temporário sobre disfarces de controle de protestos, mais prisão em massa. E aí que entra uma questão sobre minha teoria. Eu não sei se o Trump vai voltar ao poder em 2025. Mas se ele voltar, o drop do que menciona que esse presidente usou os militares para salvar a República, o que ocorreu exatamente, não perde o sentido. Porque o Trump ele se tornou um ex-presidente. Houve uma linha do tempo em que ele se tornou um ex-presidente. E aí, voltando ao poder, na prática falando, se o Trump retornar ao poder, não quer dizer, repito, não quer dizer que então a linha do tempo de controle militar acabou. Não, ela vai continuar. A diferença que teremos é que vamos ter a certeza de que esse controle vai vir com o Trump no poder. Mas eu ainda mantenho a teoria de levar ao pé da letra, de levar no sentido literal, que a linha do tempo em que esse controle militar ocorre será enquanto Trump ainda é um ex-presidente. Nesse caso, mesmo se ele ganhar as eleições. Então, nesse caso, como o Trump só toma posse se ele ganhar de novo no dia 20 de janeiro de 2025, então eu continuo botando muita fé na linha do tempo de que até janeiro de 2025, antes do dia 20, muito importante destacar isso, antes do Trump retornar ao poder, se ele ganhar, veremos o controle militar, certo? Então não adianta a gente também ficar ansioso, não temos que esperar o que vai acontecer aí nas próximas eleições.
Narrativa de ataques cibernéticos já em uso, pronto para servir como um propósito mais caótico no segundo mandato de Trump? Possibilidade, mas novamente, vamos pensar antes do Trump estar ali no poder. Narrativa que irá dar motivo para protesto de níveis graves ocorrer nos Estados Unidos, onde a segurança estadual não irá dar conta em respectivas cidades? Então, será que a questão dos ataques cibernéticos farão parte desse motivo dos protestos? E aí a última pergunta, o quanto de justiça iremos ver antes dos militares? Eu vou falar sobre isso depois, tá bom? Agora vamos voltar para o Drop 953 e vamos continuar o raciocínio. Vamos agora pular para a outra parte. Quem sabe onde os corpos são enterrados? Liberado de todas as cobranças. Versão 2 da administração Trump. E na minha opinião, eu encontrei a resposta de todas essas perguntas. Quem sabe onde os corpos são enterrados? Trump. Liberado de todas as cobranças? Trump também, já que o Trump ano que vem vai enfrentar 4 de processos criminais. Aqui tá 3, porque quando eu escrevi esse design aqui, essa arte, o Trump ainda não tinha sido acusado pela 4ª vez. Então o Trump irá enfrentar ano que vem 4 processos criminais. E na minha opinião, o que já deu a dica, liberado de todas as cobranças. Versão 2 da administração Trump, nova administração Trump chegando, 2025. É muito interessante isso, liberar de todas as cobranças, versão da administração Trump, porque esse drop aqui é de 2018, né, se não me engano. E você só consegue agora enxergar sentido agora, porque Trump está enfrentando processos criminais. E o Trump exatamente acabou de falar a frase, né, que sabe onde os corpos estão enterrados. Então, é uma linha do tempo certa que esse drop aqui foi feito para esse exato momento, né? O Trump revelou, nós sabemos onde os corpos estão enterrados. Então, ele sabe onde os corpos estão enterrados. Trump está enfrentando processos criminais. Ele vai ser liberado de todas as cobranças. E quando ele vai ser liberado de todas as cobranças? Previamente às próximas eleições, né? Durante as eleições de 2024. E aí, liberar todas as cobranças. 2025 chega, versão 2 de sua administração chegando. E aí, invoca até a minha teoria. Eu sei que eu falo muito sobre isso. Será que o Trump vai voltar ao poder? Não sei. Mas se a gente se basear nesse drop aqui, eu posso dizer que sim. Trump vai estar de volta em 2025. A questão é se vai haver o controle militar e prisão antes dele estar ali oficialmente ou depois. E aí é uma outra história. Mas se a gente for levar esse drop 953 ao pé da letra, o que confirma, né, o Trump aí em sua segunda administração. Mas tudo bem, vamos seguindo. E para finalizar o drop 953, essa parte eu acho mais incrível, porque se essa parte anterior que acabei de destacar tem um total sentido para esse exato momento que estamos, né, da eleição de 2024, esse aqui então está no mesmo drop, esse raciocínio aqui que o que colocou, e encaixa perfeitamente. Roubo eleitoral, última esperança, foco no Congresso, impeachment. Vamos decodificar. Roubo eleitoral, 2020, vitória de Biden, Marcos e do 3. Última esperança, o plano permaneceu em andamento. Foco no Congresso, investigação dos republicanos no crime da família Biden. Impeachment, a investigação dos republicanos gerará um processo de impeachment contra Biden. Eu falei isso antes do Biden estar indo no processo de impeachment, né? O orador da Câmara, o chefe da Câmara, McCarthy, acabou de realizar o pedido oficial para impeachment Biden. E lógico, o processo de impeachment demora, né? Dura meses, existe um processo, né, nos Estados Unidos do processo de impeachment que não é tão rápido, demora meses mesmo. Então aí é uma coisa, acredito que só ano que vem que vai termos aí a votação final para se o Biden vai ser impeachmentado, né? Mas aqui, ó, perfeito aqui, foco no Congresso, exatamente isso o foco. Que os republicanos estão investigando os crimes da família Biden. E isso levará ao impeachment da família Biden. E é importante o Biden ser impeachment, não para o Trump ser eleito em si, que eu acredito que vai ser sim, porque além dele ser impopular, isso vai acabar ajudando a mais pessoas a votarem no Trump, mas também por uma questão de tirar o Biden do poder oficialmente e já adiantar aí as suas acusações criminais, porque sabemos que a investigação em cima dele e do Hunter está a todo vapor. E aí, para finalizar, eu quero destacar uma parte interessante nesse mesmo drop que fala Flynn, alvo, por quê? É uma referência aqui ao general Michael Flynn, que também foi liberado de todas as cobranças, e no drop 260 pergunta, quem sabe onde os corpos são enterrados? Flynn está seguro, nós protegemos nossos patriotas.
Então, uma ligação aí entre Trump e Flynn. E vale destacar que numa conferência do ano passado, se não me engano, foi esse ano, o Flynn estava presente assistindo o discurso de Trump, e Trump se virou para Flynn e perguntou: não descanse, general, porque você vai ter trabalho aí chegando, referindo que ele vai fazer parte da administração Trump pela segunda vez. Ele trabalhou na administração Trump no começo, mas aí ele se tornou um alvo do Deep State, ele chegou a ser preso, etc. Então ele não conseguiu permanecer na administração Trump, até que ele foi liberado de todas as suas acusações em 2020. E agora o Trump perguntou para ele: você não descanse, porque você vai ter trabalho, né, trabalhando na minha administração. E é muito interessante isso, porque em 2020 o que fez uma referência ao general com essas 3 estrelas e perguntou: você está pronto para servir mais uma vez? Dando a entender que General Michael Flynn ainda vai voltar a trabalhar para o governo federal, nesse caso, na segunda administração de Trump. É por isso que também a frase que o que pergunta versão 2 da administração Trump também encaixa para o Michael Flynn, que o que não apenas está destacando que haverá uma segunda administração Trump, mas que nessa segunda administração haverá o general Michael Flynn trabalhando. É interessante o que mencionar o general Michael Flynn numa frase e falar sobre os corpos enterrados, porque no drop 1364 que o que fala sobre o laptop de Anthony Weiner, né? Eu já falei sobre isso, né? Que é o marido da uma Bedin que foi preso por mandar foto para menor de idade, e o laptop de Anthony Weiner foi coletado, e aí o FBI está investigando o laptop e encontrou crimes da Fundação Clinton, enfim, tem muitas evidências ali de crimes contra crianças no laptop de Anthony Weiner. E nesse drop que menciona o laptop do Anthony Weiner, o que pergunta quem sabe onde os corpos são enterrados. Releia os drops que fala sobre essa pergunta. Agora vem a dor. Que interessantíssimo que fala sobre isso, porque o Trump mencionou o laptop de Weiner após John Durham entregar seu relatório. O Durham entregou seu relatório em maio desse ano, e logo na semana, mesma semana, o Trump na Flórida do nada mencionou o laptop de Anthony Weiner. Então, e aí logo em seguida, né, um pouco depois, o Trump menciona essa frase, né? Nós sabemos onde os corpos são enterrados. Então, quem sabe onde os corpos são enterrados? Releia drops, quem sabe aonde? Agora vem a dor. Então, o Trump falando sobre o laptop de Anthony Weiner após o John Durham, e sabemos que há drops que falam, né? Eu vou até explicar para vocês sobre isso, que existe uma linha do tempo pós-Durham, em que aí vamos ver verdadeira dor. Vamos ver aí a Pandora, a caixa da Pandora de crimes contra crianças sendo aberto, focado no laptop de Anthony Weiner e a Fundação Clinton. E o Drop 4484 confirma isso, né? A importância do controle da jurisdição de Nova York. Qual que é a jurisdição? E aí, logo de primeira aqui, ó, coleção de evidências de Weiner, Fundação Clinton, coleta de evidências de Epstein, Ucrânia, foco acima, por enquanto, as de Nova York. Então, Weiner e Fundação Clinton como focos aí de crimes para nós vermos. E além de Epstein, que já está em andamento, e Ucrânia também, que já está em andamento, que é os crimes da família Biden na Ucrânia, né? E aí, só para confirmar essa ideia que eu estou falando para vocês, o Drop 3125 fala o seguinte: a tentativa de golpe e traição abre a porta pública para coisas mais sérias. Aqui está falando a conspiração contra o Trump nas eleições de 2016 e durante o seu governo de incriminá-lo com a Rússia, né? A pílula deve ser fácil de engolir ao início. O público deve estar preparado para o que está por vir. A Fundação Clinton. Então, quer dizendo que o Durham vai abrir portas para coisas mais sérias relacionadas à Fundação Clinton, crimes da Fundação Clinton que foram encontrados no laptop de Anthony Weiner, que foi mencionado por Trump exatamente após o Durham entregar seu relatório. Então aí as coisas se encaixando, e o Drop 3898 também mencionando o Spygate, né, Russiagate, a chave que abre todas as portas, o começo, certo? Agora uma perguntinha, né? O quanto de justiça iremos ver antes dos militares? E aqui é só acompanhar, continuar acompanhando o Telegram, todos que eu compartilho. Temos aqui praticamente 3 filmes, né? Investigação republicana no Congresso, impeachment de Biden, mais acusação criminal em sequência contra Joe. Sabemos que já temos a investigação já em andamento da promotoria de Delaware, que acabou de indiciar o Hunter Biden por acusações, 3 acusações relacionadas a porte ilegal de arma, e o principal foco dos crimes, Ucrânia, né? E aí NY Nova York. Investigação de Durham sobre o complô contra Trump finalizada, abre a porta para o laptop de Weiner e Fundação Clinton. Quem sabe onde os corpos são enterrados? Trump barra Flynn segundo mandato?
perguntei aí, né? Será que isso vai se estender ao segundo mandato de Trump? Deles investigando ali, deles tendo mais autoridade para descobrir sobre o laptop de Winner Fundação Clinton? Foi a minha pergunta. E claro, finalizar, caso Epstein/Maxwell, o quanto de pessoas continuarão a ser expostas e possivelmente irão enfrentar processos criminais por envolvimento. E aqui o que destacar o Drop 3136 que pergunta: se os registros forem abertos, muito será revelado. Assista às notícias de Rachel Chandler. Rachel Chandler é uma mulher que recrutava crianças para a elite entre Jeffrey Epstein. E pela primeira vez o nome dela foi mencionado nas notícias ano passado, depois do caso da Balenciaga. Um jornalista britânico expôs ela e algumas mídias bem de baixo, fala de baixo valor assim, falaram sobre ela e perguntaram quem é que é essa mulher, né? Vamos descobrir mais sobre ela. Então eu fortemente acredito que Rachel Chandler é um nome que a gente não pode esquecer. Que a qualquer momento é um nome que pode vir à tona nas notícias relacionadas ao caso Epstein, ou se não, como um caso à parte aí da Elite. Mas basicamente são os 3 filmes, tá? E eu não sei ainda se vai haver aí justiça em relação ao Spygate em si, né? A conspiração contra o Trump. O Durham entregou seu relatório, vamos ver aí logo em seguida. Agora, meus amigos, agora vai ficar cada vez mais interessante esse vídeo. Se você tá aqui estar aqui até agora, então não sai desse vídeo ou pause depois, se você estiver cansado, depois você volta. Porque agora o negócio eu vou falar sobre diferentes coisas basicamente. Mas eu quero começar com essa coisa aqui, ó. Trump pela primeira, com esse raciocínio, né? Trump pela primeira vez usando em sua campanha eleitoral um tom de ameaça contra o Estado profundo. Quando eu voltar à Casa Branca, eu destruirei totalmente o Deep State, né? Então o Trump está diretamente falando isso, né? O que ele nunca falou isso, né? Eu vou destruir o Deep State, ele está ameaçando o Deep State. E aqui eu coloquei o que significa isso. Crimes sendo expostos, que eu já falei pra vocês, mais controle militar. E aqui eu quero destacar para vocês 3 drops do que o que deu antes das eleições de 2020. Nesse caso, esses drops vieram no dia 31 de outubro de 2020, que eu acredito que são mensagens para as eleições de 2024. Drop 4944 diz: você está pronto para terminar o que começamos? Nada pode impedir o que está por vir, não é apenas uma frase de efeito. Drop 4945: você está pronto para responsabilizar a elite política protegida? E Drop 4946: você está pronto para retomar o controle deste país? E eu quis destacar aqui o que significa retomar o controle do país. Retorno de Trump e a justiça chegando de uma vez por todas pelos meios legais e pela força bruta necessária, nesse caso os militares. Para mim está claro que esses drops são mensagens para o futuro, são mensagens para as eleições de 2024. Você está pronto para terminar o que começamos? Como esse filme termina? Controle militar, prisão em massa. Você está pronto para retomar o controle deste país? Por que eu destaquei essa parte? Vamos continuar raciocinando sobre essa parte. Então, olha só, você está pronto para retomar o controle deste país? Eu quero destacar 2 jobs para vocês, em que o que usa essa mesma frase de retomar o controle do país, exatamente em drops que está falando sobre o controle militar. Drop 34, ao longo dos próximos dias vocês perceberão que estamos retomando o nosso grande país dos tiranos malignos que desejam nos desprejudicar e destruir o último refúgio restante de luz brilhante. Certo? É o drop do controle militar, o drop 34 que eu já falei para vocês. E drop 35, que eu ainda não mencionei nesse vídeo, POTUS Trump estará bem isolado e protegido no Air Force One e no exterior, enquanto essas operações são realizadas devido à natureza do entrincheiramento. É hora de retomar nosso país e tornar a América grande novamente. Saudemos e oremos pelos bravos homens e mulheres uniformizados que assumirão essa missão de trazer paz, unidade e devolver o poder ao povo. Então, um drop que também fala sobre essa questão do controle militar das operações especiais e menciona na mesma frase retomar o país. Então, você está pronto para retomar o controle deste país? Mensagem para as eleições de 2024, que eu fortemente acredito que é a linha do tempo confirmada aí de quando os militares entrarão em ação.
Agora eu quero confirmar para vocês essa ideia sobre essa linha do tempo aí, digamos assim, de novembro de 2024 a janeiro de 2025, sobre a questão do controle militar relacionado às eleições, né? Possibilidade. E aí eu quero destacar para vocês esse drop 2610 que um anon faz uma pergunta pro quê? A fraude eleitoral será exposta antes de janeiro? Esse drop, ele é de 2019, 2020, não sei certeza, acho que é 2019. Ou não, 2018 até, para falar a verdade. E aí a resposta do quê é não. Narrativa de identificação do eleitor em 2019 com base em informações verificáveis. Fraude. 2020 mais protegido. Ó, vamos raciocinar, gente. Narrativa de identificação do eleitor. Eu quero destacar isso para vocês. Identificação do eleitor. Aqui o que está falando sobre RG. É isso que o que está falando, sobre RG. Cartão de identidade. Que nos Estados Unidos você não precisa apresentar para votar. Tá? Então o que estava dizendo que havia uma narrativa surgindo nessa época, 2018, em que seria implementada o RG para votar nos Estados Unidos. Mas o que confirmou que isso era falso, que isso não iria acontecer. E aí o que logo em seguida deu a dica de quando a fraude eleitoral vai ser exposta. Olha só que o que fala. Eu acredito que vocês até tenham, mas se vocês acompanham tudo que eu tento falar para vocês já ouviram falar sobre isso, né? 2020 mais o que? Mais protegido, e eu quero destacar a palavra em inglês, safeguarded. Então, 2020 mais alguma coisa. E aí que é importante a gente destacar, o que não está falando, né, é que é difícil entender na hora, né? Mas o que não está falando sobre as eleições de 2020. Olha que interessante, né? 2020 mais alguma coisa. 2020 mais protegido. E aí, eu já vou explicar para vocês que 2020 mais protegido é uma referência à eleição de 2024. Então, nesse drop de 2018, o que já entregou, de uma forma obviamente discreta, que a fraude eleitoral seria exposta nas eleições de 2024. E é isso que significa 2020 mais protegido. E aí explicando para vocês, porque eu falei para vocês que vocês já tinham similaridade com isso. 2020 mais protegido tem o mesmo significado do drop 4587, dia da eleição mais um, que é o que fala, né, quando a morte narrativa vai acontecer, dia da eleição mais um. É o drop que o que fala sobre os ataques cibernéticos massivos na marca 11 do 4, né? E aí nesse mesmo drop o que fala, quando a morte da narrativa da Covid, dia da eleição mais um. Então 2020, dia da eleição, protegido, mais um. É o mesmo significado. Então, ó, o dia da eleição nos Estados Unidos, é interessante destacar também, até para complementar a teoria do 11 do 3, da marca 11 do 3, em 2020 foi no dia 3 de novembro de 2020. Então, repito, a eleição americana em 2020 foi no dia 3 de novembro. Só que nos Estados Unidos a data é o contrário, o mês vem antes do dia. Então o mês, em vez de ficar 3 do 11, que quer dizer, em vez de ficar 3 do 11, como a gente tem o dia antes do mês, nos Estados Unidos é o contrário. Então, nos Estados Unidos, a eleição de 2020 foi no dia 11 do 3. Então, dia da eleição, 11 do 3. Marca 11 do 3 confirmada, né? Algo que a gente já sabe, né? Tem até esse duplo sentido no significado da marca. Então, quando a fraude eleitoral será exposta, barra morte narrativa da Covid, igual eleições de 2020 mais um, igual eleições de 2024. Esse é o raciocínio, essas são o quebra-cabeça dos drops do quê? Então, fraude eleitoral sendo exposta nas eleições de 2024, 20 mais um. Dia da eleição mais um. E ainda dando destaque, né, para essa frase 2020 mais protegido, que em inglês é safeguarded, no drop 4946 que o Q fez depois que o Trump perdeu, então foi um dos poucos drops que o Q colocou depois da derrota de Trump, é como você mostra a verdade ao público. Como você, olha o que o Q fala, mesmas palavras, depois que o Trump perdeu. Como você salvaguarda, protege, né, mesma palavra em inglês, como você salvaguarda as eleições nos Estados Unidos, pós-potos. Então o Trump, o que já está dando uma linha do tempo de eleição americana depois de Trump. Como você protege, como você salvaguarda as eleições nos Estados Unidos pós-potos.
É muito interessante. Então, quem está falando, o que novamente não está falando sobre as eleições de 2020, porque as eleições de 2020 já tinham passado. Então, qual é a próxima eleição? 2024. Então, como você salvaguarda as eleições de 2024 em diante? Como você remove a interferência estrangeira e corrupção? E olha só que interessante, que é o que eu acabei de falar, como instala leis de identificação de eleitor de propriedade dos Estados Unidos e outras salvaguardas. Tinha que ser assim. Às vezes você deve caminhar pela escuridão antes de ver a luz. Então, essa é a pergunta: como? Como? Como é possível? Como é possível instalar leis de identificação? Como é possível remover a intervenção estrangeira? Como é possível salvar as eleições de 2020, salvar as eleições dos Estados Unidos depois de 2020? E a resposta está que a gente já sabe, né? Resposta: Drop 26. É muito interessante esse ciclo, né, de drops que voltam para o outro. Então, qual que é a resposta para essas perguntas do que o que fez logo após a vitória do Biden? Sendo que a vitória do Biden representa a marca 11 do 3. E a resposta está exatamente quando o que revelou a nós sobre a marca 11 do 3 em 2017. A marca 11 do 3 exatamente a vitória do Biden. Incrível. O único jeito são os militares. Totalmente controlado. Salve e divulgue uma vez que 11 do 3 verificado com o primeiro marcador. Tinha que ser assim. O único jeito são os militares. Tinha que ser assim. O único jeito são os militares. Pense logicamente. Essa é a resposta. Para finalizar sobre essas possibilidades, mais provas. A eleição de 2024 vai ser fraudada e a Hillary vencedora? Eu falei para vocês recentemente que eu acredito que a Hillary Clinton vai aparecer como uma possível candidata após aí o Biden aí sair do governo, né? Dificilmente o Biden aí fica até 2024. Então o Deep State vai o quê? Vai se livrar dele. Drop 4014, esse drop foi feito em 2020. E olha que o que pergunta aqui: por que ela foi salva de anunciar oficialmente? Porque ela estava reservada, olha só, para uma mudança de última hora. Como você tenta introduzir alguém? Como você tenta garantir a vitória? É simples, né? Não tem oponente no seu governo. Com o Biden fora da linha, vai ser o cenário perfeito para ela anunciar oficialmente, né? É que diz que ela foi salva de anunciar oficialmente. Então aí ela vai aparecer aí. Ela já tinha que estar, né? A Hillary Clinton já anunciando a candidatura, mas ela não vai anunciar agora. E na verdade não vai ser nenhum anúncio. Eu fortemente acredito que ela vai aparecer assim de surpresa, de paraquedas, falando: vou ser presidenta. Mudança de última hora. Porque ela está gerando mudança de última hora. Como você tenta introduzir alguém? Como você tenta garantir a vitória, né? Então a Hillary quer garantir uma vitória de último momento aí, então eu não espero nada dela nos próximos meses já. Eu fortemente acredito que vai ser um surgimento aí muito, 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 muito próximo aí. Nem sequer quando o Biden sofrer impeachment, que pode demorar ainda mais que isso. Mas enfim, essa é a primeira dica que nos deu, né? Ela, o que fala ela? Quem é essa ela? Na minha opinião, não tem como não ser Hillary Clinton. Mas eu vou continuar explicando pra vocês porque eu acho isso. No drop 4537, continuando esse raciocínio, o que faz a seguinte pergunta: quando a narrativa de medo da Covid termina? Então é aquele mesmo raciocínio, não é o mesmo drop, tá? Esse aqui, mencionado anteriormente. Esse é um outro drop, tá? Só que falando a mesma coisa. Só que nesse especificamente, o que fala algo interessante. Quando a narrativa de medo da Covid termina, pense na eleição de 2020 mais um. Então pense em 2024. E olha só que o que chama as eleições de 2024. Espiral da morte do Partido Democrata. Eita, 2024. E olha só, outros drops confirmando essa mesma ideia. O drop 2463. Olha que o que pergunta, olha só como esse drop encaixa em todos os outros drops que a gente está falando aqui. As recentes esperadas ações de fraude eleitoral por parte do Partido Democrata fornecerão apoio para uma lei de identificação do eleitor? Então a fraude eleitoral vai servir como apoio para instalar RG? RG é igual o quê? Morte do Partido Democrata, suicídio bumerangue. Olha só que impressionante, porque o drop 2463
Ele é tipo 2 anos antes do Drop 4537. E o Drop 2463, ele já está falando que o Partido Democrata vai ser morto quando a implementação do RG para votar for colocada à prova. E a lei de identificação do eleitor vai ser colocada à prova nos Estados Unidos quando haver fraude eleitoral. Essa tentativa de fraude eleitoral vai ser a morte do Partido Democrata. E quando que vai haver essa morte do Partido Democrata? Em 2024, porque temos que pensar em 2020 mais um. Uma frase que o que coloca complementa o sentido. Então o Drop 4537 ele é apenas complemento dos 463, ele dá a data, né? Então, fraude eleitoral, RG, quando? O dos 4537 responde quando? 2020 mais um, 2024. Incrível. E aí, voltamos pro Drop 4951, que pergunta isso, né? Como você remove interferência estrangeira e corrupção e instala leis de identificação de eleitor de blá, 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 e outras salvaguardas? Impressionante. E olha que interessante, o Drop 540, que é um dos primeiros ainda de 2018, muito antes desses. Então, ó, espiral da morte do Partido Democrata. Morte do Partido Democrata, certo? Em 2 drops diferentes. Olha que fala o Drop 540. Você está acompanhando as notícias hoje? Que dia de grande notícia. Essas pessoas são muito estúpidos. Olha o que fala, olha o que fala. Este será o fim do Partido Democrata. Ó, esse drop é incrível. Fim do Partido Democrata. Então, mesma ideia, né? Então, beleza. O que quer dizer aqui? Fim do Partido Democrata. A gente consegue entender agora que o que significa, né? Que é uma referência às eleições. E olha só essa segunda parte. Este será o caminho a seguir, com indignação pública para prender muitos dos chamados intocáveis. Indignação pública. O que significa indignação pública? Protestos em massa? Indignação pública. O público vai ficar inconformado. Se o público está inconformado, está indignado com o que está acontecendo, o que eles podem fazer? Protestos em massa. Previamente o controle militar, já que é isso que estamos prevendo. Você, o povo, tem o poder. Ela vai para baixo. Vai destacar que o que fala que a verdade será revelada ao público e não será abertamente aceita. E aqui temos o seguinte: fim do Partido Democrata, eleição 2024. Essa verdade que vai ser exposta vai gerar indignação pública e vai gerar apoio para prender mais pessoas. Ela vai para baixo. O que, falando novamente o pronome ela. Como ela foi reservada para uma mudança de última hora. Ela vai para baixo. Seria Hillary Clinton? E aí, para finalizar, vamos voltar muito agora, senhoras e senhores, para confirmar essa ideia, essa hipótese. Ela vai para baixo. Seria Hillary Clinton? Seria Hillary Clinton? O drop 1 do que? O primeiro drop do que menciona uma prisão. A primeira prisão mencionada por quê na operação de controle militar é exatamente nada menos, nada mais do que Hillary Rodham Clinton. O primeiro drop do que fala sobre a prisão de Hillary, especificamente a extradição dela. Extradição de Hillary Clinton já em andamento ontem com vários países em caso de corrida transfronteiriça. Então, nesse caso ela tenta fugir, né? Passaporte aprovado para ser sinalizado a partir de 30 de 2011. Então, aparentemente, a Hillary Clinton não estará nos Estados Unidos, né? Durante essa prisão. Aqui é extradição, então quer dizer que ela vai ser enviada aos Estados Unidos. Já que ela não vai estar dá a entender isso, que ela não estará nos Estados Unidos quando ela for pega pelos militares, né? Aí aqui o que fala, esperam que ocorram motins massivos organizados em desafio e outros ocorram nos Estados Unidos. Os militares conduzirão a operação enquanto a Guarda Nacional estiver ativada. E aí o que fala sobre uma verificação de prova para quem estiver nas cidades aí. Impressionante, gente. Enfim. Temos essa informação, esse é o resumo. Eu fortemente acredito que temos uma linha do tempo confirmada aí de novembro de 2024 até janeiro de 2025, em que haverá esse esperado controle militar. E eu fortemente acredito que, independentemente disso, Trump deve retornar ao poder. Mas ao mesmo tempo eu não garanto também. Resumindo, temos que esperar o que vai acontecer. Mas eu acredito que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora é o máximo que eu posso chegar da decodificação dos drops do Q. Um forte abraço.